O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Queridos irmãos, queridas irmãs, em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, diante do ensinamento que Jesus nos dá no Evangelho de hoje, podemos perceber claramente que Jesus, Ele não aconselha o amor. Ele não nos dá um conselho, mas uma ordem, um mandamento. Ele não diz: olha, se vocês acharem por bem, amem. Ou se vocês acharem também, não precisa amar. Não, não é uma questão de conselho. O amor é um mandamento do Filho de Deus. E por quê? Justamente porque Jesus sabe o quanto que nós temos necessidade do amor. Antes de tudo, Deus é amor. Já nos revela as Sagradas Escrituras. Deus é amor. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é amor, e por isso o amor é uma necessidade vital. É uma necessidade vital. A vivência do amor deve estar sempre presente em nossas vidas, em nossas escolhas, nas decisões que nós tomamos no dia a dia. O amor, o amor. A vivência do amor nos garante a comunhão com Deus. A vivência do amor já nos faz possuir a vida eterna, a vida do próprio Deus. Por isso que Jesus não aconselha o amor, mas Ele ordena para que nós não tenhamos dúvida daquilo que nós devemos viver no nosso dia a dia. Não pode haver dúvida. É o amor, é o amor. Nós estamos vivendo o tempo pascal, tempo em que celebramos o mistério do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Faz a experiência da vida nova do Senhor ressuscitado aquela que ama. E que ama como Jesus amou. Que ama tendo presente o próprio Filho de Deus como modelo desse amor.
ama dando a vida para que outros tenham mais vida. Amam com gestos concretos de solidariedade, de compaixão, gestos concretos de reconciliação, procurando no seu dia a dia promover a paz, promover a justiça, promover a comunhão, promover o bem, promover o bem. Sim, irmãos, é dessa forma que Jesus nos ensinou, e nós que somos seus discípulos e discípulas, devemos imitá-lo, porque isso significa a felicidade plena. Isso significa possuir desde já a vida eterna de Deus. Amar. Amar como Jesus nos ensinou a amar. Porém, tendo presente que também nós somos fracos, frágeis, infelizmente, por vezes nós cometemos pecados contra o amor, pecados contra a caridade, o próprio Deus vem em socorro às nossas fraquezas e pela graça do batismo derrama em nossos corações o dom do Espírito Santo, que é o dom do amor de Deus. Esse amor eterno que faz com que a comunidade trinitária, o Pai e o Filho e o Espírito Santo se amem eternamente. Esse dom foi derramado em nossos corações para que ninguém dê desculpas diante das próprias fraquezas, diante das próprias dificuldades, diante dos próprios desafios, na tentativa de realizar, na tentativa de testemunhar a vivência do mandamento do amor. Nós não podemos dar desculpas. Eu não consigo. Me reconciliar, pedir perdão ou dar perdão, eu não consigo. Bem, clamemos o Espírito Santo. Supliquemos a força de Deus, a força do Espírito Santo, que é esse amor do Pai e do Filho que foi derramado em nossos corações pela graça do batismo. Peçamos esse auxílio, peçamos esse socorro do Espírito Santo para que realmente nós possamos viver algo que é vital, que é o amor. Irmãos e irmãs, antes de ser mandamento, o amor é dom. E é por isso que eu insisto, devemos pedir a Deus a graça de amar como Jesus amou. Apesar de nossas fraquezas, fragilidades, apesar de muitas vezes percebemos que o rancor, percebemos que o egoísmo domina os nossos corações, apesar de tudo isso, nunca devemos deixar de suplicar: vinde Espírito Santo. Nós estamos no tempo pascal, daqui a algumas semanas celebraremos a solenidade de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo no coração dos fiéis, dos discípulos e discípulas de Jesus. E por isso, nós devemos suplicar esse socorro do alto, essa graça de amar como Jesus amou, rompendo o nosso coração com os laços do egoísmo, com os laços do rancor, do ódio, da indiferença em relação aos nossos semelhantes. Amar a Deus no amor aos nossos irmãos e irmãs. E aqui eu chamo a atenção de todos para a primeira leitura, esse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo de Deus age na igreja, o Espírito Santo de Deus age por meio dos apóstolos, a comunidade apostólica, e por causa disso, o Espírito Santo, ele nos dá sabedoria, ele nos ilumina diante de questionamentos, diante de situações difíceis que nós vivemos na nossa vida pessoal, familiar,
comunitária, social, o Espírito Santo nos ilumina para que as nossas decisões, por mais difíceis que sejam os desafios que enfrentamos, que as nossas decisões sejam tomadas sempre tendo como motivo o mandamento do amor, como Jesus nos ensinou. Nós vimos na primeira leitura que alguns grupos, em meio à comunidade cristã, alguns grupos estavam ocasionando discussões, alguns grupos estavam ocasionando perturbações com os seus ensinamentos, com as suas ideias. A ideia principal qual era? Que os pagãos que estavam se convertendo ao cristianismo, eles deveriam primeiro passar pela circuncisão, ou seja, uma prática ritual dos judeus, para que realmente eles pudessem ser acolhidos na comunidade cristã, na igreja. E aí, como nós vimos nesses dias, a comunidade apostólica se reuniu, famoso Concílio de Jerusalém, contando com a presença de Paulo e Barnabé, Pedro, Tiago e tantos outros apóstolos. Reunidos em Jerusalém, eles procuravam refletir sobre esse assunto. E assim chegaram a um acordo, como nós ouvimos na primeira leitura. E alguns irmãos foram enviados em nome dos apóstolos para Antioquia, de modo que eles pudessem, de fato, transmitir a decisão da comunidade apostólica. E qual era a decisão? A decisão que eles não precisavam da circuncisão. Bastava a fé em Cristo Jesus para que realmente esses pagãos pudessem ser admitidos na comunidade cristã. E no fim, eles disseram, olha, não vamos impor nenhum fardo sobre vós, além destas coisas que são indispensáveis. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados, das uniões ilegítimas e assim por diante. Somente algumas recordações, algumas informações, algumas orientações, mas não precisava da circuncisão, não. É impressionante percebermos no nosso dia a dia que de vez em quando surgem esses grupos de pessoas que fazem questão de, em nome do Evangelho, em nome da sã doutrina, em nome da verdade da salvação, fazem questão de ocasionar confusão na igreja. Confusão. Grupos pequenos. Mas aí eu pergunto, estão motivados pelo amor? Estão motivados pela caridade? Em nome da própria ideia, em nome das próprias concepções? Estão de fato prestando um serviço segundo o mandamento do amor, um serviço de edificação da igreja na santidade de Cristo, por conta dessas brigas, dessas confusões, dessas tensões? Em nome da verdade, meus irmãos, a verdade de Deus, ela produz frutos de amor e não confusão. Eu não sei se isso é claro para todos nós, mas eu me sinto na obrigação de dizer, porque hoje o Senhor Jesus nos ensina que a verdade da salvação se manifesta naqueles que, pelo poder do Espírito Santo, testemunham a sua fé pela prática do amor, pela prática do mandamento do amor. Então, por favor, não seja você, meu irmão, que também não seja eu,
em nome, sabe lá de que profecia, de que verdade, um promotor de confusão a partir da sua família. Porque às vezes dentro da nossa própria casa, nós gostamos de uma confusão, de dividir as pessoas, em nome da verdade, sabe lá o quê. Fazemos questão de promover divisão. E é também no trabalho. E aí vem as fofocas, o disse-me-disse. Nossa, você ficou sabendo, sabe? A pessoa que em nome... Não, eu sou da verdade, eu tenho que falar a verdade. Mas em nome da verdade, peca contra o amor, peca contra a caridade. Eu penso que não é esse o caminho que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Irmãos e irmãs, na alegria de nós participarmos do mistério pascal de Cristo, que o Espírito Santo nos faça morrer para o pecado do egoísmo, para o pecado do individualismo, da divisão, para que realmente, movidos pelo Espírito do amor que vem do coração do Pai e do Filho, possamos verdadeiramente testemunhar a presença do reino de Deus em nosso meio por gestos concretos de amor, perdão, comunhão, paz, justiça, misericórdia, reconciliação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.